Em uma pequena cidade, no coração de uma floresta densa, vivia um garoto chamado Lucas. Ele tinha um quarto com uma janela que dava para a densa vegetação. Toda noite, ele notava algo estranho. Uma sombra na parede do quarto, que parecia se mover de maneira independente. No começo, ele ignorou isso, atribuindo-o à luz das árvores balançando ao vento. No entanto, à medida que as noites passavam, a sombra tornava-se mais definida e perturbadora. Certa noite, Lucas decidiu observar mais atentamente. A sombra dançou pela parede, ganhando uma forma vagamente humanoide. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto a sombra parecia esticar os braços em direção a ele. Ele acendeu a luz, mas a sombra desapareceu instantaneamente. Lucas passou as noites subsequentes tentando capturar evidências da sombra. Ele montou câmeras de vigilância, posicionou-se em diferentes pontos do quarto, mas a sombra parecia elusiva, sempre se esquivando da visão das câmeras. Cada vez que ele tentava mostrar para alguém, a sombra não aparecia, levando todos a acreditarem que era apenas sua imaginação. Frustrado e assustado, Lucas começou a investigar o passado da casa. Ele descobriu que, muitos anos atrás, um morador anterior havia desaparecido misteriosamente. Rumores diziam que ele estava obcecado por estudar ocultismo e magia negra. Uma noite, durante uma tempestade, ele invocou algo sinistro e nunca mais foi visto. Decidido a descobrir a verdade, Lucas procurou por livros antigos sobre ocultismo na biblioteca da cidade e começou a estudar as artes negras. Ele estava determinado a enfrentar a sombra, mesmo que isso significasse arriscar sua própria segurança. Uma noite, Lucas acendeu velas, traçou símbolos no chão e recitou um antigo feitiço que havia encontrado. No momento em que ele terminou, uma escuridão repentina preencheu o quarto. A sombra tomou vida, desprendendo-se da parede e assumindo a forma de um ser alto e distorcido. Seus olhos sem forma fixaram-se em Lucas. A sombra falou, sua voz um sussurro arrepiante que ecoava na mente de Lucas. Revelou-se como o espírito do homem que havia desaparecido, aprisionado naquela sombra após suas experiências com magia negra. Ele estava ligado ao mundo dos vivos, condenado a vagar como uma sombra pela eternidade. A sombra implorou a Lucas para ajudá-lo a ser libertado do tormento. Lucas, movido por compaixão, encontrou um antigo grimório que continha um ritual para quebrar o vínculo entre o espírito e a sombra. O ritual era complexo e arriscado, mas Lucas estava disposto a tentar. No momento em que Lucas completou o ritual, a sombra se contorceu e pareceu agonizar. Um feixe de luz surgiu, e o espírito foi libertado da sombra, desvanecendo-se no ar. A sombra caiu no chão, agora inerte e sem vida. Com a sombra finalmente dissipada, Lucas sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. A paz voltou ao quarto, e a sombra na parede desapareceu para sempre. Ele aprendeu que os segredos do passado podem ter um impacto duradouro e que, às vezes, enfrentar o desconhecido é a única maneira de encontrar a redenção.